Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá a todos, eu me chamo Thaís Antunes Gonçalves e hoje eu apresento a vocês o trabalho intitulado Contos e Encontros, relato de experiência de mediação literária em um clube de leitura. Esse trabalho também foi feito em conjunto com João Tiago da Silva de Borba e com Nathaniel Reis de Figueiredo. Então, como introdução, eu gostaria de trazer à discussão a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2024. O principal dado dessa pesquisa para esse trabalho é que da última pesquisa de 2019 para essa de 2024, houve uma queda de quase 7 milhões de leitores. Então, esse é um número significativo para o nosso país. E com esse dado, surge a questão: como estimular o interesse pela leitura em uma situação dessas? Então, nós trazemos aqui conceitos sobre literatura, mediação da leitura literária e clube de leitura e rodas literárias. Esse trabalho ele foi realizado no contexto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, o IFRS, no campus Rolante. Então, como metodologia, nós iniciamos fazendo uma revisão de literatura narrativa. Passamos para o contexto da ação realizada, o clube de leitura Contos e Encontros, e a análise dos resultados em consonância com a revisão teórica. Então, como nossa revisão teórica, nós primeiro nos debruçamos sobre o papel da literatura. Então, utilizamos alguns autores como Todorov, Iser, Humberto Eco e Vincent Jouvre. Então, essa ideia de literatura trazida por esses autores é parte do pressuposto que ela é uma forma de ampliação da visão de mundo. Não tem a necessidade de uma instrumentalização ou um viés utilitário. Então, é a leitura literária por fruição, por prazer. A seguir, nós estudamos sobre mediação da leitura literária e destacamos autores de diversas áreas do conhecimento, como a Michelle Petit, antropóloga, Felipe Munita, da área de letras, e a Lídia Cavalcante, da área de ciência da informação. Sobre rodas literárias e clube de leitura, dando destaque para a biblioteca nesse contexto, nós utilizamos a Mozi Neri e Camila Caetano, duas pesquisadoras que já geriram muitos clubes de leitura. Então, apresento a vocês o local onde a ação foi realizada, que é a biblioteca do IFRS Campus Rolante. Então, o Campus Rolante existe desde 2016. A biblioteca também surgiu nesse momento, mas até 2024 teve alguma rotatividade de profissional bibliotecário, também teve a pandemia, ficou algum tempo fechada. No ano passado, 2024, um novo bibliotecário foi nomeado para a biblioteca e, com isso, uma nova ideia de biblioteca passou a ser desenvolvida, que é uma ideia de biblioteca viva e criativa, ou seja, uma biblioteca que seja um espaço de formação cultural, acadêmico, profissional e cidadã. Uma biblioteca que não é apenas um espaço de empréstimo de livros, de estudo silencioso e de pesquisa, mas também de valorização da cultura, da diversidade, oferecendo oficinas culturais, interação, concursos e eventos para toda a sua comunidade acadêmica e a comunidade externa. Então, ao longo de 2024, a pedido de muitos alunos do campus, nós desenvolvemos um clube de leitura chamado Contos e Encontros. Ele foi focado principalmente no gênero literário conto, e isso ocorreu devido a ser um texto mais curto
e um texto possível de ser trabalhado em um único encontro, com a leitura e com a discussão. Esse motivo ocorreu por a biblioteca não ter obra suficiente do mesmo título em grande quantidade para ser emprestada para várias pessoas. Então, um clube de leitura tradicional não pode ser realizado. Então, nós viemos com essa alternativa. Um outro ponto característico do nosso clube foi a leitura em voz alta e performática. Então, nós pensamos que para atrair mais pessoas ao clube, aos encontros, não precisaria necessariamente ler o texto com antecedência, pois nós, os mediadores, leríamos durante o encontro. Então, o conto, pelo seu tamanho, permite essa possibilidade. Com isso, nós conseguimos atrair pessoas que não estavam preparadas, planejadas para esse encontro no dia, estavam no campus por algum outro motivo, aguardando algum atendimento de professor, algum projeto, algum evento, e acabaram participando, pois iriam conhecer a história através da nossa leitura oral. E também podemos atingir alunos e pessoas no geral que não conseguiriam ler o texto da forma escrita, sem uma leitura oral. Então, pessoas com dislexia, com autismo, com TDAH, que em alguns momentos têm algumas dificuldades e a leitura do texto escrito poderia ser uma barreira. Então, nós citamos isso, mas não excluímos a leitura de um texto escrito em um clube de leitura. Apenas acrescentamos uma nova alternativa, além do texto escrito, para incluir mais pessoas. Nós utilizamos também diversas dinâmicas criativas, como o uso de efeitos sonoros, o uso de música ambiente, de caracterização, às vezes acompanhada de algum evento, como por exemplo foi 2 dos nossos encontros no período de Halloween, e a questão da performance unida à leitura em voz alta foi algo que foi ocorrendo com o passar do tempo naturalmente, tanto por verificação dos mediadores, como por pedido do público. E isso deu bastante certo. Isso, inclusive, fez com que as discussões dos participantes, no fim, também fossem performáticas. Então, essa foi uma diferença que nós não encontramos muito na literatura, a não ser no trabalho da Mozineri, em rodas literárias em bibliotecas públicas, e é algo que foi muito interessante no nosso caso no IFRS Campus Rolante. As dinâmicas criativas envolveram algumas técnicas como reescrita de trechos do texto, e isso houve com a performance também, a partir do interesse dos participantes. Outra estratégia utilizada foi recontar a história ou trechos da história como se fosse em outra época ou em outro contexto. Além disso, nós realizávamos, nós, os mediadores, previamente uma leitura do texto e um estudo do texto, e fazíamos um planejamento de uma série de perguntas-chave para cada ponto do texto, de forma a utilizá-las durante a discussão e fomentar a interação entre todos os participantes. Então, perguntas como como fariam se estivessem em determinada situação, como agiriam se fossem determinado personagem, como se sentiram com determinada parte do texto, alguma parte polêmica. Então, essas perguntas e várias outras eram utilizadas conforme cada encontro. No momento final de todo o encontro, nós abríamos para sugestões e críticas ao clube, à dinâmica utilizada e ao texto escolhido. Então, em todos os encontros, nós tivemos um feedback muito interessante e ele faz parte deste relato. Diversas mudanças que fomos realizando na dinâmica do clube ao longo dos encontros foram pensadas principalmente através das dicas, sugestões dos participantes dos encontros. Então, como alguns resultados, nós tivemos uma média de 20 participantes por encontro, chegando a 32 em uma determinada sessão, o que é um número alto,
pois a Camila Caetano, que é uma gerenciadora de clube de leitura, indica que o ideal seria de 9 a 12 pessoas. Então, nosso número passou muito do número indicado e nós tivemos algumas dificuldades devido a isso. Uma das dificuldades é que a nossa biblioteca é sediada numa sala de aula que contém 60 metros quadrados. Então, por mais que nós fizemos algumas mudanças durante cada encontro, com tapete, almofadas, poltronas, ainda assim é um espaço bastante limitado para um número tão grande de participantes. Devido a isso, é um pouco difícil fazer com que todos os participantes tenham a possibilidade de falar durante as discussões e de gerir, enfim, todas essas pessoas. Nós tivemos o engajamento de alunos e servidores em discussões críticas e criativas. Então, nós tivemos comentários muito interessantes durante os encontros e após os encontros. Nós também acabamos por ter uma participação inclusiva devido à realização da leitura em voz alta em todas as sessões, e essas estratégias acabaram por contemplar diferentes perfis de leitores, que foi muito benéfico. Com todos esses resultados, a biblioteca se consolidou como um espaço cultural dinâmico e interativo no campus, onde não é um local de silêncio absoluto, mas um local de discussão e de pensamento sobre leitura e outras formas culturais. Um dos desafios encontrados nessa ação do Clube de Leitura, além do número grande de participantes e um espaço pequeno, foi a necessidade de um plano alternativo para as discussões, para fomentar as discussões. Então, nos primeiros encontros, nós planejamos determinadas questões-chave e algumas dinâmicas, e acabamos por ver que nem sempre funcionava com cada grupo de participantes, seja pela faixa etária, pelo curso que realizavam, pela profissão, entre outros. Então, a partir do terceiro encontro, nós elaboramos um planejamento de uma grande gama de planos alternativos para conseguir lidar com o público específico. Ou seja, alguns grupos gostavam mais de fazer anotações durante a leitura, outros gostavam de teatralizar depois durante as discussões, outros gostavam de fazer brincadeiras. Então, nós fomos alternando, mas sempre com essa carta na manga de ter várias alternativas. Então, como futuro da ação? Então, agora em 2025, nós temos registrado um projeto chamado Trilhas Literárias, Ações de Fomento à Leitura, na biblioteca do IFRS Campus Rolante, no qual o Clube de Leitura está incluso. Então, com a participação de bolsistas remunerados e a aquisição de mais títulos para o acervo, nós temos a perspectiva da ampliação do clube e novos formatos de leitura, tanto com textos curtos já utilizados, com leituras prévias e com trocas literárias livres. Também pensamos que vai haver uma maior estrutura do clube e das ações de leitura com a construção de um novo prédio para a biblioteca, de cerca de 400 metros quadrados, já aprovado e com perspectiva de ter suas obras iniciadas agora neste ano, nos próximos meses. As referências completas estão no trabalho escrito. Agradeço muito a atenção de vocês e deixo os contatos da biblioteca. Nosso e-mail, nosso telefone e número de WhatsApp, nosso perfil no Instagram e nosso site. Obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.